Pois bem, meus amigos e minhas amigas, esse é o canal do Xavier e eu sou o Xavier. Como eu expliquei no vídeo anterior, esse meu canal está em nome de André Avelino Pinto da Fonseca, que é meu nome oficial, mas eu estou utilizando o Xavier, que era o nome da minha avó paterna, porque acho que é um nome sonoro, de fácil memorização e que não entrou no meu nome por circunstâncias. Meus pais, senão meu nome ficaria muito longo, mas poderiam ter entrado, assim como outros nomes, sobrenomes dos meus avós, etc. Um nome que eu gosto muito de uma bisavó minha, que era Nunes, não entrou no meu nome. Souza também, Ramalho também. Mas eu resolvi usar o Xavier, porque eu me lembro daquela banda famosa, daquele músico, guitarrista famoso americano, de origem mexicana, Santana, né? E eu sempre pensei que de fazer uma banda, eu gosto de tocar também, eu não sei se as pessoas já perceberam, aqui tem um violãozinho aqui, sempre aqui atrás, que eu uso para tocar umas canções e compor alguma coisa, quando tem tempo. Mas sempre pensei em fazer uma banda com o nome Xavier, em que o X, né, seria o logotipo da banda. Por isso eu utilizo esse nome Xavier. Explicado isso, já tinha explicado no vídeo anterior. Eu terminei o vídeo anterior também falando sobre a questão de por que brasileiros, existe essa coisa no Brasil que português, essa ideia, esse pensamento que português é burro. Isso não é. É claro que as pessoas mais cultas, mais inteligentes não pensam dessa maneira, mas isso é disseminado assim, pelo povão. Por que isso? Como eu expliquei anteriormente, as pessoas que vieram para cá, a migração portuguesa que veio para cá no final do século XIX, início do século XX, é composta basicamente por pessoas lavradores, né? Pessoas que não tinham nem educação formal, muitas vezes eram analfabetos. Eu conheci várias pessoas assim, aqui perto da minha casa há um botequim que o dono faleceu há pouco tempo, um ano atrás, por aí. Mas eu me lembro quando eu era bem garoto, quando esse dono ainda jovem comprou o botequim de um outro português, chama-se Domingos, outro português, e esse que comprou chama-se José. E ele tinha um empregado português, que era já um senhor de idade, cabelos brancos e tal, mas forte, um homem forte, grande. E esse português, não me lembro o nome dele, não sei se me vem à memória enquanto estou falando, mas já faz muito tempo isso. Esse português, ele era da região de Trás-os-Montes, fronteira lá com a Galícia. Então ele falava um português quase galego. Era de muito difícil entendimento. Ele era analfabeto, ele não sabia escrever. Ele fazia contas, adição e subtração, eram as operações que ele sabia básicas, dividir, multiplicar ele não sabia. Era uma pessoa bem... uma educação bem formal, bem diminuta, bem baixa, né? Então muitos outros portugueses eram assim. Esse mesmo português José, que é o dono do botequim, certa vez, um fato curioso, eu cheguei no bar e havia lá um amigo meu, bebendo uma cerveja e tal. E cheguei, e aí, tudo bem e tal? Ele falou, quer beber uma cerveja? Eu falei, vamos beber. Aí eu comentei com ele assim, uma coisa que eu tinha visto na televisão, que era um fato astronômico. Isso foi na década de 90, se não me engano. Era um fato astronômico que estava causando maior alvoroço entre os astrônomos. Um cometa estava se aproximando de Júpiter e ia se chocar com Júpiter. E ia ser uma observação inédita na história da astronomia, né? Porque os astrônomos, com toda a tecnologia que nós já tínhamos naquela época, no século XX, no século XX, poderíamos observar esse fenômeno astronômico de uma maneira nunca antes alcançada pelo ser humano, a observação de um fenômeno dessa monta, né? Então aquilo estava sendo notícia e tal. Eu cheguei no bar, encontro esse meu amigo e falo para ele. O meu amigo me convidou, vamos tomar uma cerveja. Eu falei, vamos. Ele já estava bebendo uma, vamos tomar uma cerveja. Eu falei, vamos.
E nisso ele se vira para o balcão para o Zé, o português, dono do bar, e pede para ele uma cerveja. E nisso eu estou conversando com esse meu amigo e falo para ele, você viu na televisão o negócio do cometa? Aí meu amigo, não, eu vi assim, mas como é que foi mesmo? Eu falei, não, é um cometa que vai se chocar com Júpiter e tal, vai ser uma coisa fantástica, porque vai ser uma explosão imensa, se fosse aqui na Terra destruiria tudo, porque o cometa é imenso, só que Júpiter é muito grande, então ele não vai causar, assim, não vai destruir Júpiter, né? Mas vai ser uma oportunidade única para os astrônomos observarem, e o Zé, que estava colocando a cerveja no balcão, ficou prestando atenção no que a gente estava falando. E num determinado momento o Zé virou-se para mim e falou assim, você está falando isso aí, mas o que está a passar aí? Aí eu falei, não, Zé, é um cometa que vai se chocar com Júpiter, e os astrônomos estão todos alvoroçados, porque vão fazer uma observação nunca antes alcançada, conseguida, né? Nunca se conseguiu fazer uma observação de um fenômeno desse tamanho. Aí o Zé virou-se para mim e falou assim, mas o pessoal que mora lá, como é que vai ficar, hein? Aí eu olhei para ele, olhei para o meu amigo e falei, Zé, apontei assim para o alto, né, para o céu. A gente estava num lugar fechado, que era o bar, mas eu apontei para o alto e falei, Zé, é lá em Júpiter, Zé. Não mora ninguém lá, eu acho, né? Assim. Aí ele olhou assim para o teto do bar e falou, deixa eu vender as minhas cervejas, e foi lá. O Zé era uma pessoa humilde. O Zé, se não me engano, ele era açoriano. Mas ele também era uma pessoa humilde, com baixíssima instrução. Então, isso acabou... E como os portugueses, aqui no Rio de Janeiro principalmente, também em outros lugares, em São Paulo, aqui no Rio de Janeiro o português era o dono do bar. Os portugueses, pelo menos uma parcela, acho que a maioria, eram donos de botequins. E de outros comércios também, de mercearias, de açougues, etc. Mas o que se notabilizou aqui foi o português do botequim. Né? Em São Paulo já parece que é o português da padaria. As padarias são dominadas lá eram dominadas pelos portugueses e agora acho que pelos descendentes dos portugueses. Mas no caso por exemplo, esse bar a que eu me referi, do Zé aqui, ele aqui no lugar onde eu moro, ele ocupa, né? O Zé faleceu, mas quem está lá, quem gerencia o bar atualmente é a filha dele. Ele fica num lugar central, aqui numa esquina de movimento. Então o Zé era uma pessoa de destaque. Desde que eu me entendo por gente, por criança aqui onde eu moro, o botequim do Zé era uma referência. Então, a atenção das pessoas era, em grande medida, voltada para o Zé, para o comércio do Zé e tal. Então as pessoas prestavam muita atenção no Zé e tinham que ter um relacionamento com o Zé, porque lá compravam coisas no bar do Zé, passavam um bom tempo do seu período de descanso, de folga, muita gente, né, no bar do Zé e tal. E como o Zé tinha essa dificuldade de entendimento de algumas coisas e tal, as pessoas percebiam muito isso. Não que o nível dos brasileiros que frequentavam o bar, que frequentam o bar do Zé, fosse muito maior do que o nível, né, educacional que ele tinha, não. Mas em virtude do sotaque, assim, tanto o Zé como o empregado dele, né? Por causa do sotaque, por causa dessa lógica um pouco diferente do português em relação com o brasileiro e tal, ficou essa coisa de que essa fama do português burro. Mas quando você pergunta para um brasileiro seriamente se ele acha que o português é burro, ele vai dizer que não, porque ele nunca viu um português aqui em situação financeira ruim. O que não é verdadeiro, porque existem muitos portugueses descendentes de situação financeira ruim. Mas, em regra geral, né, por ser comerciante,
tem uma atividade que tem uma remuneração quando você sabe lidar com a coisa, né? Quando você tem disciplina e tal, tem uma remuneração maior do que os trabalhadores de nível mais baixo, então realmente você não costuma ver os portugueses, os migrantes que trabalhavam muito, passavam a vida toda atrás do balcão e tal, mas eles não moravam em barracos, não moravam na favela, não passavam fome, não atrasavam os aluguéis, etc. Né? Enquanto que o resto da população que frequentava os bares muitas vezes passavam por essas dificuldades porque eram empregados, não eram donos do seu negócio, eram empregados. Muitas vezes o salário não dava, eram demitidos e tal. Então, se você pergunta para um brasileiro do povo, um carioca, se ele acha que realmente os portugueses eram burros, ele vai dizer que não. Não, o português não é burro. Mas essa coisa ficou. Aí vem as piadas também, né? Existem piadas que são maravilhosas, você ri muito, né, cara? Mas que reforçam essa coisa que não deixa de ser um preconceito, né? Não deixa de ser um preconceito. Essa é uma teoria. O Carlos Fino fala isso que está no DNA do brasileiro, a coisa do estranhamento com o português. Ele chama de antilusitanismo. E que isso se remonta lá à época da independência, quando houve, isso está na história, né, quando houve muitas escaramuças entre brasileiros, na verdade eram portugueses daqui do Brasil, com portugueses de Portugal. E isso é interessante para a gente. Eu não falei dos comentários, já vou terminar o vídeo daqui a pouco. Eu vou fazer, eu acho que vários vídeos sobre essa questão do Carlos Fino. Teve muitos comentários, isso interessou as pessoas. E me interessa, eu vou continuar fazendo. Mas é interessante a gente perceber o seguinte, que quando se fala assim, porque o Portugal roubou o nosso ouro. Portugal roubou, explorou, no sentido negativo, as riquezas do Brasil. Gente, quando os portugueses chegaram aqui, não havia Brasil. Havia a terra dos tupinambás, havia a terra dos tupiniquins, né? Havia a terra dos chavantes, mas não Brasil. O país Brasil, desculpe, o país Brasil é uma invenção portuguesa. Se Portugal não tivesse chegado aqui, lutado contra os índios, tomado posse da terra, inclusive trazido os escravos para cá, nós não teríamos o povo que nós temos hoje, né? Não teríamos o país, porque um país é uma coisa que tem fronteiras definidas, tem uma língua comum, muitos países não têm, mas os países mais estáveis costumam ter uma língua comum, né? Até uma religião comum. Tudo isso, nós somos cristãos na maioria porque nós fomos colonizados pelos portugueses. Somos católicos ainda em maioria porque fomos colonizados por portugueses. Se tivéssemos sido colonizados por ingleses, seríamos anglicanos. É bem diferente. Né? Se fôssemos colonizados, sei lá, por russos, né, seríamos ortodoxos. Se tivéssemos sido colonizados por alguma nação islâmica, seríamos islâmicos. Muitos países da África foram colonizados por povos islâmicos. Na expansão islâmica, dominaram povos na África e que originalmente tinham uma outra religião, adotaram por força o islamismo. Gente, é isso. Termina por aqui. O próximo vídeo será feito. Obrigado.